Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de finalmente demonstrar o teorema da decomposição primária. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs, que é o curtir, ou seja, deixe o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, suas impressões a respeito do conteúdo que foi trabalhado neste vídeo. E também você pode colocar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquela pessoa que queira aprender um pouco mais de álgebra linear. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é apresentar a demonstração do teorema da decomposição primária. Só que antes é necessária uma recapitulação para que possamos entender em que pé as coisas estão no momento em que vamos demonstrar este teorema. Este é o terceiro vídeo no qual abordamos a teoria que dá base para o processo de decomposição primária. E o que motiva o estudo deste teorema é o seguinte: imagine que eu tenho um operador linear L, que está definido num espaço vetorial V, e é sabido que este operador possui uma representação matricial. Portanto, trabalhar com o operador é equivalente a trabalhar com a matriz que o representa e, no fundo, as operações que fazemos se tornam produto de matrizes. Ocorre que essa matriz está fortemente atrelada à base do espaço vetorial no qual o operador está definido. Desta forma, se eu modifico a base, eu modifico a matriz que representa o operador junto. Perceba que, como nós estamos trabalhando com produto de matrizes, o ideal é que a matriz que represente este operador seja uma matriz com a maior quantidade de zeros possível. Porque desta forma, no momento em que você vai realizar os cálculos, você ganha um tempo computacional, uma vez que sabemos que zero multiplicado por um número ou por um escalar continua sendo zero. Sendo assim, o teorema da decomposição primária visa justamente buscar uma base na qual este operador tenha a representação matricial mais simples possível. O que nós entendemos por mais simples possível é uma representação que seja dada por matrizes em bloco. Ou seja, a matriz que define este operador, no fundo, é uma matriz em blocos. É justamente por isso que nós estudamos este teorema. E nos 2 primeiros vídeos que abordaram a teoria que envolve o teorema da decomposição primária e que estão neste canal, nós já construímos alguns resultados. Veja, no primeiro vídeo, cujo card está no alto da tela, nós mostramos o seguinte: se eu tenho um operador L, este operador é definido no espaço vetorial V, e aí eu considero um subespaço W do espaço V. Inicialmente, mostramos que, se eu considero o polinômio mínimo da restrição de L a W, este polinômio mínimo divide o polinômio mínimo do operador considerado no espaço V como um todo. Ainda, no mesmo vídeo, nós mostramos que se o V puder ser decomposto na soma direta de 2 subespaços V1 e V2, o polinômio característico do operador L é o produto dos polinômios característicos de L quando eu considero as restrições aos subespaços V1 e V2. Ainda, nós verificamos que
O polinômio mínimo é o MMC dos polinômios mínimos de L a essas duas restrições. Em particular, se os polinômios mínimos de L restritos a V1 e a V2, respectivamente, forem mônicos, ou seja, o número que acompanha o termo de maior grau é 1. Neste caso, se os dois forem mônicos e irredutíveis, então o polinômio mínimo do operador, na realidade, acaba se tornando o produto dos polinômios mínimos do operador restritos a V1 e a V2. Já no segundo vídeo, cujo card também está no alto da tela neste momento, o que nós mostramos foi o seguinte: se eu tenho um operador L, e aí eu vou pegar um polinômio f, que é escrito como g vezes h, onde g e h são dois polinômios mônicos e irredutíveis, e além disso, o L é um zero do f, ou seja, na hora que eu faço f composto com L, o que eu tenho é o operador nulo, então o espaço vetorial V pode ser decomposto em dois subespaços específicos, dependendo tanto de G quanto de H. E, além disso, G e H acabam se tornando os polinômios mínimos de L restrito a esses dois subespaços em específico. Eu vou retomar mais à frente esta ideia no momento em que eu estiver demonstrando o teorema da decomposição primária. E aqui então chegamos a este vídeo e vamos primeiro entender o que diz o teorema e depois demonstrá-lo. O teorema da decomposição primária, em essência, diz o seguinte: então eu tenho L, um operador linear definido no espaço vetorial V, e além disso eu vou supor que o polinômio mínimo ele pode ser expresso como produtos de potências de polinômio. Só que, em particular, os polinômios f1, f2, f3 até fr são todos polinômios mônicos, distintos e irredutíveis. Então, para cada i, este polinômio fi de t elevado a ni é o polinômio mínimo da restrição de L a este espaço aqui, dado pelo núcleo de fi composto com L elevado a ni. E além disso, o meu espaço vetorial V ele pode ser decomposto na soma direta desses subespaços. Ou seja, o V vai ser W1 somado com W2 e assim por diante até com WR. E, uma vez que eu tenho esta decomposição, obtendo a base de cada um desses subespaços, eu consigo obter uma base para o espaço vetorial como um todo, e nessa base em particular, a matriz que representa L será uma matriz por blocos. Mas o que o teorema apresenta apenas é como é que eu decomponho o espaço vetorial V. Vamos demonstrar esse resultado então. Para demonstrar isto, nós vamos utilizar o princípio da indução finita. Então vamos registrar inicialmente qual é o método que será utilizado aqui. Portanto, vamos demonstrar o resultado usando indução finita. Bem, no processo de indução finita, nós partimos do pressuposto que eu tenho apenas duas parcelas que vão compor o polinômio mínimo de L, e vamos demonstrar que o resultado se aplica neste caso. Assim, suponha que o MT, ou seja, o polinômio mínimo do operador L, ele seja da forma f1 de t elevado a n1 vezes f2 de t elevado a n2.
onde F1 e F2 são polinômios mônicos distintos e irredutíveis. Então, a primeira coisa que eu posso afirmar é que F1 de t e F2 de t, eles vão ser polinômios primos entre si. Logo, quando eu considero F1 de t elevado a N1 e F2 de t elevado a N2, eles também são primos entre si. Vamos registrar isso. E por que eu posso afirmar isso? Veja, imagine que eu tenho um polinômio distinto de 1 que divide F1 de t elevado a N1 e F2 de t elevado a N2 simultaneamente. Então, por dividir F1 de t elevado a N1, este polinômio teria que dividir F1, já que esta parcela é uma potência de F1. De maneira similar, este polinômio teria que dividir F2, já que esta parcela é uma potência de F2. Portanto, ao dividir F1 e F2 simultaneamente e não sendo o polinômio constante igual a 1, eu concluiria que F1 e F2 também não seriam primos entre si. E isso contradiria exatamente a afirmação anterior. Por isso que eu posso afirmar que F1 de t elevado a N1 e F2 de t elevado a N2 são também primos entre si. Então, do vídeo 2, que eu citei no começo de nossa conversa, o que nós mostramos ali de fato é o seguinte. Primeiro, nessas condições, o Fi de t elevado a Ni é o polinômio mínimo de L restrito a um subespaço Wi, onde este Wi é o núcleo de Fi aplicado em L elevado a Ni. Evidentemente, isso vale tanto para F1 e F2, ou seja, esse I pode ir de 1 até 2. Além disso, no mesmo resultado, nós mostramos que V acaba se tornando a soma direta de W1 com W2. E, portanto, o teorema da decomposição primária se aplica neste caso. Ou seja, no caso em que eu tenho apenas dois polinômios, o resultado é válido. Agora, suponha que o resultado seja válido se o polinômio mínimo do operador for da forma F1 de t elevado a N1 vezes um F2 de t elevado a N2 e assim por diante, até chegar no Fk de t elevado a Nk. Isso é o que nós chamamos de hipótese de indução. O que eu preciso mostrar é que o resultado continua válido se eu tiver o polinômio mínimo da forma F1 de t elevado a N1 vezes F2 de t elevado a N2 e assim por diante até chegar no Fk mais 1 de t
elevado a um n índice k mais 1. E isso, a princípio, na minha hipótese de indução, eu estou assumindo que k é um número natural maior ou igual a 2. Porque para 2, nós acabamos de ver que o resultado é válido. Então, se o polinômio mínimo agora for da forma f1 de t elevado a n1 vezes até chegar no fk mais 1 de t elevado a nk mais 1, segue que eu posso escrever este polinômio da seguinte forma: f1 de t elevado a n1 até chegar em fk de t elevado a nk vezes fk mais 1 de t elevado a n índice k mais 1. Agora, para evitar escrever f1 de t elevado a n1 vezes f2 de t elevado a n2 e assim por diante até chegar em fk de t elevado a nk, eu vou denotar por f barra de t esse produto. E além disso, vou chamar de W barra o núcleo de F barra aplicado em L. Daí, novamente, pelo teorema que foi demonstrado no segundo vídeo, eu posso afirmar o seguinte. Primeiro, que F barra de T é o polinômio mínimo de L restrito a W barra. Além disso, eu posso afirmar que fk mais 1 de t elevado a nk mais 1 é o polinômio mínimo de L restrito a WK mais 1, onde esse WK mais 1 é dado pelo núcleo de F índice K mais 1 composto com L elevado a NK mais 1. Perceba o seguinte, eu vou fazer aqui um quadrinho para clarear um pouco mais essa ideia. O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o polinômio mínimo que estava sendo dado pelo produto de K mais 1 polinômios e escrevi como um produto de 2. F barra de T vezes Fk mais 1 de T elevado a Nk mais 1. Perceba que o f barra de t continua sendo um polinômio mônico, uma vez que ele é produto de polinômios mônicos. E o f barra t, quando eu considero junto com fk mais 1 de t, eles vão ser polinômios mônicos irredutíveis, primos entre si. Então, eu caio naquela situação em que o polinômio mínimo do operador está sendo descrito como um produto de dois polinômios mônicos, primos entre si irredutíveis. E aí o teorema que foi demonstrado lá na segunda parte desta teoria, no vídeo 2, que eu citei no começo de nossa conversa, ele garante todas essas afirmações, que o f barra de t é o polinômio mínimo de L restrito a este conjunto,
E também garante que o fk mais 1 de t elevado a nk mais 1 também vai ser o polinômio mínimo de L restrito a este conjunto. E ainda, o mesmo teorema diz que o meu espaço vetorial V, nessas condições, ele vai ser decomposto por W barra somado com WK mais 1. Agora, eu vou olhar para a minha hipótese de indução. Na minha hipótese de indução, este W barra ele vai ter como polinômio mínimo da restrição de L a ele este conjunto. E, portanto, a hipótese de indução garante que nessas condições este W barra pode ser decomposto como um W1 somado com W2, somado com W3, até somado com WK, onde cada um desses subespaços tem uma forma bem definida. Vou só registrar isso. Pela hipótese de indução, o que eu tenho é que o meu W barra ele vai ser a soma direta com W1 até WK, onde o WI vai ser o núcleo de FI de T elevado a NI, e isso para ir variando de 1 até K. E, além disso, FI de T elevado a NI é o polinômio mínimo de L restrito a este WI. Por fim, uma vez que o V estava sendo dado pela soma direta de W barra com WK mais 1, eu posso escrever agora que o V vai ser a soma direta de W1 com W2 e assim por diante, até chegar em WK mais 1. E isto encerra a nossa demonstração. Isso prova, então, o teorema da decomposição primária. Agora, o segundo resultado que eu vou demonstrar é um critério para que a gente identifique quando um operador linear é diagonalizável. E o teorema 2 que está na sua tela diz o seguinte: uma transformação linear L, definida no espaço vetorial V, possui uma representação matricial diagonal, ou seja, ele é diagonalizável, se e só se o seu polinômio mínimo for dado como um produto de polinômios lineares distintos. E neste caso, os elementos da diagonal principal dessa matriz vão ser esses autovalores λ1 até λr. Vamos demonstrar isso então. Veja, inicialmente eu vou supor que L tenha uma representação matricial diagonal em alguma base do espaço vetorial V. E aí, essa representação eu vou indicar por esse D maiúsculo, e a matriz então vai ter apenas uma diagonal principal não nula, eventualmente, que é dada por diag, que eu vou usar para definir diagonal, de λ1 até λn, partindo do pressuposto que eu estou num espaço vetorial de dimensão n, de dimensão finita. Se P de T é o polinômio
característico. De L, então, nós sabemos que para calcular o polinômio característico, nós temos que calcular um determinante. É o determinante de T vezes a identidade, menos a matriz que representa o operador, neste caso, a matriz D. E isso, na realidade, é calcular o determinante dessa diferença. Quando eu faço T vezes a identidade, eu vou ter uma matriz cuja diagonal principal só vai ter o T e o restante é zero. Menos a matriz diagonal, que aqui eu tenho então meu lambda 1, lambda 2, até chegar em lambda n. E novamente, por ser matriz diagonal, os demais elementos são todos zero. Ora, mas isso significa calcular o determinante desta matriz. T menos lambda 1, T menos lambda 2, e na diagonal vou até chegar em T menos lambda n, e no restante eu vou ter zero. No entanto, o determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos que estão nessa diagonal principal. Ou seja, isso se torna T menos lambda 1 vezes T menos lambda 2 até chegar em T menos lambda n. Perceba que quando eu faço este cálculo, eu estou assumindo a representação diagonal, mas, eventualmente, os elementos que estão nesta diagonal, desta matriz, não precisam necessariamente ser distintos. Então, agora, eu vou agrupar este polinômio de maneira que eu considere as eventuais repetições de parcelas que aparecem aqui. Então, para isso, admita que apenas os R primeiros autovalores lambda I sejam distintos com multiplicidade algébrica Ni. Então, no fundo, o meu polinômio característico vai se tornar o seguinte. O P de T vai ser T menos lambda 1 elevado a N1, que é a quantidade de vezes que o lambda 1 aparece na diagonal da matriz que representa o operador, vezes T menos lambda 2 elevado a N2, até chegar no T menos lambda R elevado a NR. Evidentemente, neste caso, eu estou considerando R um número menor ou igual a N. Agora, existe um fato inerente ao polinômio mínimo de um operador. Inclusive, eu vou deixar agora no alto da tela um card para o vídeo no qual eu abordo o polinômio mínimo. Mas o que se sabe a respeito de polinômios mínimos é que eles têm os mesmos fatores que o polinômio característico. Portanto, eu vou registrar isso. Então,
o polinômio mínimo, que eu vou indicar por MT de L, possui os mesmos fatores de P de T. Ou seja, aquilo que divide o polinômio mínimo também tem que dividir o polinômio característico. É isso que eu quero dizer por possui os mesmos fatores. Agora, note que a matriz D menos lambda I vezes a identidade é uma matriz cujas as NI primeiras linhas são nulas se for igual a 1 e as linhas 1 mais somatório para J indo de 1 até I menos 1, NJ, a somatório para J indo de 1 até I, NJ, essas linhas neste intervalo eram ser nulas se o I for de 2 até R. Perceba que esta observação não é das mais fáceis de se identificar. Eu vou fazer alguns exemplos hipotéticos só para deixar mais clara esta última afirmação. Então imagine o seguinte, imagine que eu construí a minha matriz diagonal e aqui eu tenho lambda 1, lambda 1, lambda 1 3 vezes e depois eu tenho lambda 2 até chegar no lambda R. Essa aqui então seria a matriz diagonal D, contendo apenas autovalores. Se eu faço isso menos lambda 1 I, então lambda 1 I seria uma matriz cuja diagonal só tem apenas o lambda 1. Perceba que eu estou supondo que lambda 1, lambda 2, lambda 3 são todos autovalores diferentes. Na hora que eu faço esta diferença, o que acontece é o seguinte, este lambda 1 é cancelado com este lambda 1 é cancelado com este lambda 1 é cancelado com este. Então, neste caso, o meu N1 é igual a 3, porque o autovalor aparece 3 vezes. E perceba que na hora que eu considero a matriz D menos lambda 1 I, na realidade, eu vou ter, então, as 3 primeiras linhas nulas. O mesmo aconteceria se a multiplicidade algébrica desse primeiro autovalor fosse 4. Então, na hora que eu faço a diferença, as 4 primeiras linhas seriam nulas. E assim por diante. Agora, por sua vez, suponha o seguinte. Suponha que esse índice em que aparece a repetição dos autovalores não é mais 1. Imagine que eu tenho a seguinte situação. Então, a minha matriz tem um lambda 1, tem um lambda 1, aqui tem um lambda 2 e aqui tem um lambda 3. Vou considerar uma matriz 5 por 5. Só que agora eu vou fazer menos lambda 2i. Então, seria uma matriz 5 por 5 também,
Só que na diagonal principal eu teria apenas o lambda 2 neste caso. Perceba que o N2 aqui, que é a quantidade de vezes que o lambda 2 repete, é 2. E as linhas que ficariam nulas nessa diferença seriam as linhas 3 e 4. Agora perceba, quando eu faço este cálculo, 1 mais o somatório para j indo de 1 até i menos 1 de nj, isso ficaria 1, como o i, neste caso que eu estou considerando aqui, é 2, então eu iria de 1 até 1, ou seja, 1 mais n1. Portanto, como n1 neste caso vale 2, então aqui eu estou dizendo que a partir da terceira linha eu teria uma linha nula. E isso duraria até quando? Até o somatório para j indo de 1 até o i, que eu estou considerando 2, de nj. Perceba que isso seria as linhas N1 somado com as linhas N2. Ou seja, ficaria 0 até, neste caso, a quarta linha. Então perceba que, embora seja escrito de uma maneira que não parece muito palatável, de fato, aquela escrita que eu apresentei na tela anterior identifica onde as linhas serão nulas no momento em que eu considero a matriz D menos lambda I vezes a identidade. Além disso, considere uma matriz A. Vou colocar essa matriz A de ordem M por N, tal que a linha I seja nula para algum I natural, evidentemente, este I estando entre 1 e M. Desta forma, dada uma matriz B, aqui eu vou considerar de ordem N por R, e essa matriz eu vou considerar uma matriz qualquer. Temos que, se C for o produto de A por B, que neste caso estaria bem definido, então, quando eu considero o elemento de ordem IJ, ou seja, que está na linha I e na coluna J, isso, por definição de produto de matrizes, é o somatório para S indo de 1 até N de A e S vezes B SJ. Como este elemento está na linha I e a linha I é nula, isso ficaria então 0 para qualquer S. Portanto, eu estaria somando 0 mais 0 mais 0 mais 0 e o resultado é 0. Ou seja, se eu pego uma linha nula e multiplico com uma coluna de qualquer outra matriz, os elementos que eu vou encontrar serão todos nulos. Logo, quando eu faço D menos lambda 1 de I vezes D menos lambda 2 vezes I, até chegar em
D menos lambda R vezes I, perceba o seguinte. Essa primeira matriz tem as primeiras N1 linhas nulas. Ou seja, quando multiplicar essas linhas por quaisquer colunas das demais matrizes, como são matrizes todas quadradas, logo esse produto está bem definido, mas o resultado que eu vou encontrar quando eu fizer essas multiplicações são todos elementos nulos. Agora, quando eu olho para essa segunda matriz, ela tem uma quantidade de linhas nulas, que seria nas linhas que originalmente na matriz D apareceria o lambda 2. A hora que eu faço o produto, então, eu vou encontrar mais uma quantidade de zeros. E assim por diante. Portanto, este produtório todo vai virar a matriz nula. Assim, tendo observado isso, como polinômio mínimo é o polinômio de menor grau que anula o operador, eu posso dizer que este polinômio vai ser t menos lambda 1 vezes t menos lambda 2 vezes t menos lambda r. Ou seja, o produto de polinômios lineares em que este lambda 1, este lambda 2, até chegar neste lambda r, são todos os autovalores distintos do operador diagonalizável. Portanto, se o operador é diagonalizável, o polinômio mínimo deste operador tem que ter esta forma de produto de polinômios lineares. Reciprocamente, se m de t for da forma t menos lambda 1 até chegar no t menos lambda r, e este polinômio é o polinômio mínimo de L, então, do teorema da decomposição primária, eu posso dizer que V vai ser a soma de subespaços W1 até WR, onde este subespaço WI é dado pelo núcleo de cada uma dessas parcelas que compõem o polinômio mínimo, só que composta com o operador L. Ou seja, vai ser o núcleo de L menos lambda I vezes a identidade e variando de 1 até R. E além disso, perceba que este subespaço é o alto espaço associado ao alto valor lambda I. Agora, como eu posso decompor V naqueles subespaços? Eu vou chamar de BI e aqui eu vou indicar como VI1, VI2 até VIS uma base do subespaço WI. Então, se ele está nesse subespaço, perceba aqui, quando eu faço L de VIJ menos lambda I vezes a identidade,
aplicado nesse mesmo VIJ, isso tem que dar o vetor nulo. Ou seja, o que eu acabo concluindo é que L aplicado em VIJ vai ser igual a lambda I vezes VIJ. Neste caso, isso vale para todos os vetores que formam a base BI. Ainda, se eu considero a união para ir indo de 1 até R de todas as bases BI, ou seja, eu vou pegar a base de W1, unir com a base de W2, unir com a base de W3 e assim por diante, até chegar na base de WR. Quando eu faço esta união, o conjunto que eu tenho é uma base de V. E perceba que, pelo que nós observamos aqui, cada um dos elementos das bases B1, B2 até BR são autovetores para este operador. Portanto, é uma base de V formada por autovetores de L. Logo, L é diagonalizável. E isto, então, encerra esta demonstração. Ou seja, o que nós observamos aqui é que um critério para definir se um operador é diagonalizável é olhar para o polinômio mínimo e verificar se é o produto de polinômios lineares, onde cada um dos componentes que não está associado a uma variável t, ou a variável do polinômio, são os autovalores do operador, só que autovalores distintos. Bem, com isto, nós encerramos então todo o trabalho teórico para apresentar o teorema da decomposição primária, que é um teorema bastante interessante e bastante importante utilizado em álgebra linear. Era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!